Renan, de São Paulo, INRI, vi um vídeo sobre o ponto de Deus no cérebro, em que dizem ser descoberta da neurociência. O senhor viu esse vídeo e qual sua visão sobre isso? Não só vi, como sugeri aos meus divulgar esse vídeo. Que tudo está chegando na hora. As coisas estão se aproximando. Porque até aqui, inclusive quem olhar esse vídeo aí, né, que está disponível, de novo, diga onde está disponível aqui. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Então quem olhar esse vídeo vai perceber que a ciência agora está se acordando. E não é um cientista não, segundo me consta, são vários. Então agora, será que vão chamar esses cientistas de louco também agora? Vão questionar a sanidade mental deles? Que tal? Até os ateus, que não são ateu ideológico, o ateu ideológico esse não tem chance de ver o eterno. Mas até os ateus convencionais, aqueles que são ateus porque não querem acreditar nessa criatura, essa estátua, esse deusinho feito pelos homens. Esse deusinho que tem mãe, esse deusinho de barro, e eles não querem acreditar, então são ateus. Quando eles descobrem o eterno, eles são muito mais bem-aventurados, muito mais dignos do que aqueles que são fanáticos, que saem de suas casas para ir lá olhar-se diante de uma estátua. Eles são muito mais bem-aventurados porque tem chance no cérebro dele de vislumbrar o eterno. Daí para frente, porque quem procura ver Deus no corpo de carne e osso, vai se enganar. Mentem, inclusive, descaradamente, que há 2000 anos eu disse que era Deus. Então, se eles pegassem a Bíblia não só como papel higiênico, e nem só como desodorante para botar debaixo do braço, e olhassem ela fervorosamente com amor a Deus, veriam lá que eu disse na última hora: Pai, me abandonastes? Em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei, não o meu corpo. Logo, se eu fosse Deus, a quem eu estava invocando? Me diga. Dizem que eu era Deus. Então, se eu fosse Deus, quem eu invoquei na hora do passamento? Naquela hora que ninguém mente. Invoquei o meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que eu sabia que Ele me instruíra que ninguém vai de carne e osso para o céu. E sim, em espírito e em verdade. E eu sabia também, por instrução dele, que nos primórdios ele disse: tu és pó, do pó tu foste tomado, a pó retornarás. Até isso aí é a chave mestra do entendimento do renascimento físico, da reencarnação, que não é nome de espírito, é reencarnação, é uma lei eterna, a pré-existência da alma. Quando nem existia reencarnacionista, quando nem existia espírita, ninguém dessa gente com esses títulos modernos, Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia porque ele defendia fervorosamente a pré-existência da alma. O que quer dizer a pré-existência da alma? Senão que a prova da reencarnação. Se eu, aqui estou falando agora, eu já pré-existi antes, minha alma já logo a pré-existência da alma significa que eu estou aqui porque eu renasci, eu reencarnei. Então, para aqueles que continuam fantasiando e tendo que sair de casa para orar, quero que saibam que na tua casa, tu que me ouves, tu fecha a porta do quarto, como eu falei aos meninos, Mateus 6, versículo 6, na tua casa tu invoca o Pai, Ele ouve e vê o que se passa contigo e te abençoa. Teu quarto fica energizado, no mínimo por 3 dias. E essa energia da presença dele, porque ele é onipresente, ele sempre está ali, mas só que dessa vez tu invocou ele, ele emite uma energia que tu vai sentir necessidade de renovar. Aí tu volta a orar ao Pai de novo no quarto com a porta fechada e renova. Daí tem a piedade daqueles que têm que sair de casa para falar com Deus, que não se sentem dignos, não sentem que a casa deles é digna de ele invocar o Pai, que foram muito enganados, muitos. E essa enganação continua enganando. Eu sei porque eu lembro aqui em Brasília, uma corretora de imóveis, eu perguntei para ela, ela veio aqui várias vezes falar comigo.
Eu disse assim, por que tu não faz isso? Ora no quarto, a porta fechada. Mulher estudaram. Aí tu vai ver o resultado. Tu não precisa ir na igreja. Eu disse, para quê? Ela foi falar para o pastor dela, da Igreja Universal do Reino do Deus. E ele disse, não, o que é isso? Vai orar no quarto? Como é que tu vai falar com Deus sem vir aqui? Tem que vir congregar, ele disse. Ou seja, traduzindo em miúdos, tem que vir aqui acochar o cabresto, daí eu te autorizo a invocar Deus. Olha só, traduzindo é isso. Quem quiser entender, entender. Eu estou cansado de ver. Meu pai me deixou bem claro, eu já disse há 2000 anos, porque ele deixou claro, que muitos são chamados e poucos dos escolhidos. Então, quem escolhe? Eu? Não, eu não posso escolher nem meus discípulos, não pude escolher, ele que escolheu, e não posso escolher tampouco. Quem vai se salvar é quem vai. A minha missão é falar, é mostrar a lei, expor a lei, responder a pergunta. Agora, quem escolhe é ele. E como é que acontece a escolha? Que eu disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque ele revela no fórum íntimo, lá no íntimo daqueles que merecem, que cultivaram o coração puro, mesmo sendo pecadores, mas que não é um espaço de Deus disponível, daí ele revela quem sou. Aí a resposta dessa pergunta que ela me fez, que me fizeram aí, sim, de que agora a ciência, então ela apontou os pontos. Note bem, eu falo desde 1979 que eu falo isso, só que agora apareceu, graças a Deus. Detalhe, se a ciência diz, reconhece, que o cérebro, agora reconhece, tem os pontos que são os pontos de Deus, certo? Então, também a ciência, essa mesma ciência que diz isso, que ciência verdadeira é sabedoria, ela também sabe, eu já conversei com os cientistas, sabem que lá em cima ninguém pode sobreviver na temperatura de 273 graus Celsius negativos, onde não tem ar para respirar. Então aí compreendem, matam a chorar. Olha só que me enganaram. Mas o orgulho não permite enxergarem que foram enganados. É difícil um indivíduo estar 40 anos, 50 anos no dízimo e depois descobrir que ele foi enganado. Então ele prefere continuar ouvindo a mentira. Esses dias eu fiz uma live e falei mais de 1 hora com um jornalista, questionador, eu acho, se não me engano era um cientista, então, que eu dei muitas entrevistas. E daí, quando chegou na hora do Paulo, precisa ver quando eu desmascarei o primeiro falso profeta da era cristã, confesso, que os outros não confessaram, ele confessou. Romanos 3, versículo 7, onde ele confessou que é mentiroso. Quando eu falei que ele era mentiroso, e fiz ele ver que é mentira, que ele é um mentiroso, estava escrito. Mas o homem arranjou um malabarismo de retórica para justificar que ele não era mentiroso. Não, que ele está apenas explicando, é uma forma de falar. Quando é que tu, sendo racional, quando é que tu, tendo mais de 7 neurônios, vais continuar acreditando num discurso, num sermão, numa mensagem de um indivíduo que confessa que é mentiroso? Quando? Só se tu queres ser enganado. Senão, peraí, se ele confessou que é mentiroso, e ele confessou numa plateia, se com as minhas mentiras enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Ora, em Apocalipse 22, versículo 15, está bem explícito lá, bem claro. 22, versículo 15, que ficarão de fora do reino de Deus os feiticeiros, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, Paulo, mentiroso, ele levou uma multidão arrastada com a mentira. Olha só, aí eu falei nessa entrevista, inclusive, eu estou lembrando, que assim, como é que tem mulher bispa, né? Tem mulheres que se dizem bispas aqui no Brasil, tem mulheres que dizem pastoras, né? Muito bem, então vamos lá. Se o Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja, olha, o falso profeta falou, está lá. Como é que ela consegue ser bispa dentro de uma igreja se ela não pode falar? E como é que elas não enxergam isso, que ele era inimigo das mulheres? Ele tratava as mulheres como seres inferiores, mamíferos inferiores. Então como é que eles... Olha, quero deixar claro que eu estou falando tudo isso porque eu tenho que falar a verdade.
Agora continuo na luz do meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, amando todas as criaturas que se movem sobre a terra. Não estou falando que eu estou com raiva dele, não. Eu apenas estou mostrando que ele mentiu. Assim como também já falei no rosto do Tomás Torquemada, lá em Curitiba. Em plena televisão, falei que ele era mentiroso. Né? Se apresentava aqui no Brasil com Quevedo, né? Lá na Espanha, ele era o Tomás Torquemada. E eu falei, ele não pode dizer que não era. Está gravado, quem quiser pode ver aí. E depois, quando ele desenganou, ainda pediu ao Pai, misericordioso, pela alma dele, porque ele falou pelo menos uma verdade aqui na terra. Mas se não tivesse falado e não tivesse mentido tanto, ele era ilusionista. Ele falou que reconhecia a autenticidade do sudário. Agora, lá na Espanha, ele era caçador de hereges, né? Que eles consideravam hereges os que não concordavam com o rei Fernando, a mulher dele, enfim, não concordavam com a Inquisição, era herege. Lá ele era líder caçador de herege. E aqui ele foi líder caçador de enigma. Não pode mais chamar herege, então virou enigma aqui. E a maior rede de televisão daqui botou no ar muito tempo. E até deixava crerem que ele era um cientista. E eu desmascarei também na televisão em São Paulo, aí já em São Paulo, porque cada vez que eu aparecia em público ele vinha lá. E eu fiz ele confessar publicamente que ele não era parapsicólogo. Ele alegou que não podia ser filiado à Associação Internacional de Parapsicologia, porque era muito caro. Vê que é contraditório, que ele vivia dizendo em público para mim, que se eu fosse Cristo eu tinha que entortar o dedo dele, ele dava $10.000 para mim. E não tinha dinheiro para pagar uma mensalidadezinha da Associação Internacional de Parapsicologia. Mas, não venham dizer, porque eu falei tudo isso em público. Tá aí, quem quiser ir lá na web, vivem falando dele. Ele falava para restituir membro. Que eu tinha que restituir um membro. Em nenhum lugar da Bíblia que eu fiz isso. E outra coisa também, que muitos pensam que eu teria que sair daqui para procurar doentes. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que eu procurei os doentes. Eles que vinham a mim. Então, eu já respondo de novo, que eu nunca fiz milagre. Nem agora, nem há 2 mil anos. Meu Pai faz as obras. Ele é que faz paralítico andar. Ele é o todo-poderoso, só ele. E eu falei isso há 2 mil anos, para aqueles que não sabem, ou que não leram a Bíblia atentamente. Eu falei, quando me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom. Meu Pai é bom. Ele que faz as obras. Está lá, para quem quiser ver. Eu não tenho poder. Ele que me despeja o poder depois do jejum para cumprir a minha missão. Só isso. Bem, eu vou para outra. Então, eu espero que compreenderam bem tudo que eu falei. E outra coisa, eu aconselho sim os cientistas, principalmente as pessoas mais instruídas, que têm mais de 7 neurônios, dá uma olhada nessa declaração científica, que uma neurocientista fez uma apanhada e mostrou os pontos do cérebro que fazem, que são reservados para Deus. Ela ainda falou bem claro assim, não é religião, não é questão de religião, não. Ela deixou bem claro, ainda bem. Senão podia pensar, ela deu uma religião. Não, isso é uma questão científica que tem a ver com o neurosistema. Tenham todos a minha paz. Eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que, quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos. E aí, pela primeira vez na história da ciência inteira,
os cientistas deram um nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. É a ciência reconhecendo a existência da fé. É a ciência reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsiona. Se a gente parar para pensar, quando tem alguém prestes a cometer um suicídio, lá em cima num prédio, essa pessoa está olhando para baixo. Todos que estão ali embaixo e estão olhando para cima, orando, rezando, meditando, estão ativando o ponto de Deus, jogando vibrações para que aquela pessoa não faça isso. É como se Deus tivesse assinado a sua criação para dizer para você que, frente às dificuldades, aos chacoalhões que a vida nos dá, Ele está aí, dentro de você. Não só aqui não, viu, gente? Ele está. Mas ativem o ponto de Deus. Inconscientemente a gente faz isso. Quando você está passando por uma dificuldade, você dá aquela olhada para o alto, pronto, você já ativou essa área. Ativem o ponto de Deus. Saibam que vocês não estão sozinhos. Né? Essa força, essa motivação está aí dentro de você. Basta despertar. Em 1990, o Dr. Michael Persinger, neuropsicólogo canadense, após várias observações sobre ataques em pessoas epilépticas que, ao retornar à normalidade, descreviam suas experiências durante os ataques, observou que os epilépticos relatavam experiências espirituais profundas, onde alcançavam um estado de êxtase com a percepção de que havia muita claridade e reconheciam Deus sem limites e a sua unicidade com Ele. Com base no exposto, o Dr. Persinger, que não era religioso, resolveu experimentar pela primeira vez tal situação para comprovar o experimento. Para isto, usou um estimulador magnético transcraniano, dirigindo um campo magnético poderoso de maneira rápida e flutuante ao seu cérebro, em pontos situados sobre as têmporas frontais. O Dr. Persinger declarou após a experiência: "Eu vi Deus." Em 1997, outro cientista, professor Ramachandran, indiano, e seus colegas iniciaram uma pesquisa utilizando pessoas normais, além de epilépticos, a quem aplicavam a experiência vivida pelo Dr. Persinger, concluindo que, através delas, de fato, os estímulos da fronte destas pessoas desencadearam experiências espirituais independentemente do credo dos mesmos. Para posicionar no cérebro o ponto de conexão com a espiritualidade, ele referenciou os sinais recebidos durante as experiências que se conectavam das têmporas ao sistema límbico do cérebro, onde encontramos o centro de emoções e de memórias nos seres humanos. Este ponto foi chamado de ponto de Deus. O ponto de Deus nos leva a um conhecimento mais profundo de nós mesmos e desencadeou o estudo que nos levaria a seguir em reconhecer um novo tipo de inteligência disponível no cérebro humano, a inteligência espiritual. Reliquias y creyentes buscan pruebas en la Biblia. Este investigador cree que la clave de Dios podría estar más cerca de lo que pensamos. Su búsqueda de respuesta lo ha conducido a investigar los rincones más recónditos de la mente humana. El doctor Andrew Newberg, director de Medicina Integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que sucede en el cerebro humano cuando se contempla a Dios y al mundo espiritual. Creo que estamos en un punto interesante cuando tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la ciencia y la religión de una forma nunca antes vista. Y este nexo con el cerebro humano nos permite explorar nuestro mundo científicamente y espiritualmente. Usando encefalogramas de baja radiación, Newberg puede observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita.
Decidimos practicarles ecografías a personas que habían estado realizando varias prácticas espirituales y religiosas durante años. Nuestro trabajo inicial se hizo con personas diestras en la meditación budista. También estudiamos a un grupo de monjas que habían estado dentro del mundo espiritual durante más de 50 años. Usamos un escanógrafo para tomar fotos de sus cerebros y tomamos otras fotos cuando se encontraban descansando y no estaban haciendo nada en particular. Luego tomamos otra foto de sus cerebros cuando estaban concentrados en su meditación u oración. Las zonas que parecieran ser más afectadas durante estas prácticas incluyen la parte del cerebro llamada lóbulo frontal, ubicada justo detrás de la frente. Esta parte normalmente se activa cuando enfocamos nuestra atención sobre alguna cosa. En las imágenes de Newberg, el lóbulo frontal se enciende como se encendería si la persona se concentrara en resolver un problema de matemáticas difícil. Los monjes tibetanos mostraron mayor actividad en su corteza visual porque se concentraban en objetos sagrados. Cuando vimos las monjas mientras rezaban, no notamos las áreas visuales encendidas en el cerebro, sino las zonas verbales. Y tiene sentido porque rezar es una práctica verbal. Pero las imágenes también revelaron algo inesperado. Otra área en la que estábamos interesados era en el lóbulo parietal. Se ubica en la parte trasera superior del cerebro. Encontramos que resultó tan interesante en las personas que hacían la meditación y en las monjas que rezaban, ya que esta área del cerebro se apacigua durante estas prácticas. El lóbulo parietal es la parte del cerebro que monitorea y refuerza un sentido de nuestros alrededores físicos inmediatos. Cuando el Dr. Newberg veía cómo este se oscurecía, notaba que las personas perdían el rastro de sus alrededores, fusionándose con el universo. El cerebro está diciendo, sí, es así. Uno debería sentir eso porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se enciende. Tratamos con una experiencia en la que las personas se liberan y pierden la habilidad de percibir el espacio y el tiempo de la forma como normalmente lo hacemos. Los hallazgos de Newberg sugieren que la forma como está conectado el cerebro de una persona podría determinar si es un creyente o no. En pruebas con su escáner, se le pidió a los ateos que contemplaran a Dios. Cuando vemos el cerebro de los ateos, contemplando a Dios, lo que vemos es que en el lóbulo frontal hay un aumento de la actividad mayor al que vemos en las monjas franciscanas, quienes meditan y se concentran en Dios. Lo que pudimos concluir de este hallazgo es que un ateo en realidad no puede entender la idea. Se les pidió a las personas no religiosas con experiencia en meditación que se colocaran en un estado similar al trance. Los resultados revelaron que su actividad cerebral era muy diferente a la de los monjes y las monjas en un estado trascendental, pero religioso. En realidad no quieren pensar en Dios o tienen problemas pensando en Él. Quizá los lóbulos frontales no se encienden porque no pueden llegar ahí, no pueden ponerlo en su mente, no pueden concentrarse en eso a un nivel tan profundo como alguien que sí es religioso, porque en ese caso la persona sí lo entiende. ¿Acaso entenderlo es el resultado de la fe o la causa? ¿Hay algo conectado en el cerebro de los creyentes? ¿Hay o no hay un Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Cuando estamos en un sueño, actuamos como si eso fuese realidad. Y cuando despertamos a la realidad, notamos que lo otro no fue real, sino que fue un sueño. Cuando la gente tiene experiencias místicas o espirituales profundas, hacen lo mismo. Ellos sienten esa realidad. Es mucho más importante que la realidad de todos los días. ¿Significa esto que Dios está en nuestras mentes? ¿O acaso el lóbulo frontal es un canal a un poder superior? Hay algo más allá de nuestros cerebros que no podemos detectar con el escáner y de lo que aún podemos tener pruebas de alguna manera? Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências
explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo, todo olho verá.